Bom dia, bom dia. Hoje é domingo, último domingo de junho. Chuva, mas não tá tão frio, tá gostoso. Hoje o mate é de açúcar mascavo e eu estou passando por aqui para falar um pouquinho com vocês. Eu quero dizer hoje para vocês que nós estamos na metade do ano. E esse ano está sendo muito maravilhoso. Aí você vai me dizer: "Mas aonde que tu vê as maravilhas? Que eu não vejo nada". Quando você olha para dentro de você, você encontra as maravilhas. Você percebe que as coisas estão mudando, que os alicerces estão sendo roídos por dentro e que chegará um momento em que tudo mudará de verdade. Então é bom ir se acostumando com a mudança, porque quando você vê ela de verdade, você pode não ter degustado ela, entendido ela, saber o que ela significa na vida. Esse é o meu convite de hoje. Veja, sinta, ouve o que acontece dentro de você e ao seu redor. Você vai ver que as coisas estão bem diferentes. Os dias estão assim, tem dias que são horas, tem dias que parece uma semana. Então é tudo para chamar nossa atenção, sabia? Tem hortelã, viu? Tem hortelã, tem canela, tem coisa boa aqui. Principalmente para de manhã, num domingo, numa manhã de chuva, né? Meus amados, fora as brincadeiras, que é a coisa mais boa da nossa vida, brincar, sorrir, dar risada de verdade. Você não sabe o que que uma risada genuína faz com a energia à sua volta. Nós estamos no tempo de saber o que é energia. Muita gente não sabe o que é energia, né? Acha que energia é a lâmpada que você liga, o motor do carro que você liga para andar, qualquer coisa assim que você liga na força, né? Na energia. Nós somos um gerador de energias. E por esse gerador que está dentro de nós temos que cuidar com o que sai da nossa boca, que nossos olhos registra, que nossos ouvidos ouve e que nosso pensamento, mesmo não emitindo palavras, fala. Você sabia que o pensamento fala sem palavras? Esse pensamento que fala sem palavras, não é que ele fala com o ser humano, mas ele fala com a espiritualidade, seja ela de que lado for. Nós somos uma máquina de primeiríssima qualidade. De primeiríssima qualidade, e nós não soubemos quem nós somos, nem o que está dentro de nós para que nós possamos usar. E esses tempos são tão lindos e tão maravilhosos, porque estão trazendo isso para nós. Ah, mas eu não quero saber disso, meu Deus do céu, não dá. Eu quero saber de mim, do que eu preciso trabalhar, do que eu preciso ganhar. Assim nós fomos criados e ensinados. Trabalhar, 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 trabalhar. Você produz, produz, produz e nem 10% disso fica com você. Nem 10% disso fica com você. Nós precisamos trabalhar sim. Está escrito lá na Bíblia. Todo trabalhador é digno do seu salário. E em outra parte está escrito assim: se você quer comer, você tem que trabalhar. E a gente sabe que não tem almoço de graça, né? E o nosso planeta chegou num ponto que ele não tem mais como poder respirar
e seguir em frente nisto que está dentro dele, girando e trabalhando. É. Então, nós chegamos naquele ponto assim, sabe, que quando aconteceu isso, há alguns milhares de anos atrás, houve um boom, né? A Atlântida se foi, muita coisa se foi, mas esta transição planetária não é para esse sentido, não. Mas aqueles que criaram todo esse sistema aqui dentro e se usufruem dele, na verdade, eles queriam isso. Só que nesse momento, em se dar esse boom e eles ficarem sozinhos para reiniciar tudo daí, do jeito deles, porque lá atrás ficou muita coisa ainda que eles não puderam dominar. Mas isso é assunto muito sério, muito profundo, é para quem quiser ir buscar para si próprio. Mas no ponto em que está, ou explode e acaba com muita coisa, só que entrou a luz, entrou a espiritualidade bem quietinha numa frestinha que abriu e ela foi crescendo, 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 do meu coração, do seu e do seu, e hoje existem milhões no mundo. E seguram essa luz para que essa luz vença e a escuridão tenha que ser iluminada por ela. Não é que quem quer ficar do lado da sombra vai conseguir ficar sem estar no meio da luz. Ou aceita, ou aceita. Eu sei que é bastante complicado para se entender, né? Ainda não está tudo aberto, mas muita novidade ainda virá este ano, sabe? Eu não acompanho notícias, às vezes eu dou uma cruzadinha no telefone, assim, vendo o que tem, algum, assim, como é que eu vou dizer, a manchete que está na frente ali, mas normalmente o que eu vejo é falácia. É falácia. Então não se apegue às notícias que estão na mídia. Elas estão fazendo falácias, encobrindo o que ninguém vê e não sabe. Mas é tão linda a história do que está acontecendo que não dá para falar aqui. Você tem que procurar, você encontra. E isto é uma coisa assim, sabe, que o ser humano não está acostumado. A maioria do ser humano não está acostumado. Eu, por exemplo, o que eu falo aqui, eu não posso falar com a minha família. Eles me chamam de louca. E muitos que entram nesses vídeos saem fora rapidinho, pensando a mesma coisa. Olha, eu já passei dos 80, viu? Mas muitos que estão fazendo isso aqui vão ver lá na frente o que virá. Eu não sinto essa idade que eu tenho. Ela não pesa nos meus ombros. Não se preocupe que se você tem 50, 60 anos, você estava dizendo: oi, eu estou ficando velho, daqui a pouco eu vou embora. Para onde que você vai? Você sabe? Se você sabe, beleza. Que a maioria não sabe. Todo mundo acha que quando morre vai para o céu. Ou vai para aquele outro lugar. E se eu dissesse para você que a maioria não é nem em um nem no outro? E aí, como é que fica? Muita coisa do nosso conceito material que nós aprendemos de criança e ao longo da vida que praticamos e caminhamos por eles achando que era isso mesmo. E nós vamos saber que não. Vai ser pior que aquele marido traído ou esposa traída. Ele ainda pode arrumar outra, ela também, e tudo ficar bem para ambos. A gente tem que brincar, viu? E a brincadeira tem que ser saudável para a gente brincar. Mas é isto mesmo, meus amados. Nós estamos num divisor. Esse mate é de açúcar mascavo, viu? Hoje não é de mel.
Mas o vidro de mel está aqui do meu lado. Ah. Quantos que estão apavorados? Meu Deus do céu, como é que eu faço para sobreviver na minha empresa? Como é que eu faço para fazer isso, fazer aquilo? Lá no passado, quando entrou os primeiros links aí, que o povo começou a comprar pela internet. Vocês lembraram que isso ia tomar conta da maioria do comércio? Hoje, grandes lojas, grande conglomerado de lojas, tem um aplicativo para vender online, né? Porque é a forma de sobreviver. E você sabe a que isso vai nos levar? Vocês já pensaram? Vocês já viram lá na Bíblia tem uma história. Eu não sei dizer em que capítulo está. Mas eu sei que está no Novo Testamento. Em que os discípulos, depois da morte de Cristo, se organizaram e criaram uma forma de trabalharem, porque lá também a coisa não era fácil naquele tempo. Então, você vendia uma propriedade, existia um fundo administrado. Tudo que você, em vez de hoje, como você coloca na poupança, investe, não sei, em alguma coisa aí, sei lá que as letras que tem lá no banco, colocava nesse fundo. E esse fundo supria as necessidades de quem ficava em dificuldade e gerenciava a situação entre o povo para que todos tivessem um nível de vida. Você vendia uma casa, você levava lá para esse fundo aquilo que você não ia usar. E até existe uma história meio bizarra na Bíblia, mas ela é verdadeira, viu? Eu não vou falar os nomes aqui. Um casal vendeu uma casa. E aí, em vez de colocar aquele dinheiro no fundo lá, eles mentiram. Só que um mentiu do jeito e o outro mentiu de outro. E não colocaram, desviaram muito daquele dinheiro. A história é bizarra, sabe? Mas ela está lá na Bíblia. Você digere ela como você achar melhor para você. Quando cada um foi lá dar o seu depoimento lá, né? Quando, não sei qual que foi por último, mas o que foi por último já viu o companheiro morto. Mentiu, morreu. É forte, né? É forte. Mas a mentira é isso, viu? Ela pode ser uma história bizarra, se você pegá-la no pé da letra, mas se você meditar, raciocinar dentro dessa história, você sabe como é que se perde uma alma pelo primeiro caminho mais fácil que existe. É mentir. A nossa fonte divina não aceita mentira. Ela é verdadeira, ela é pura verdadeira. Ela é luz. Ela não tem manchas preta. Ela é luz. Então nós perdemos o foco dessa jornada com a mentira. A mentira começa pequenininha e ela vai crescendo na vida da pessoa. Se a pessoa não tomar consciência de que mentir vai tirar ela da luz, é o primeiro caminho que você entra para perder a sua luz verdadeira no seu caminho. É a mentira. E tem mais. Numa comunidade, quando tem um mentiroso no meio, que ninguém dá valor para ele, né? Hoje essa coisa virou mais comum, porque as comunidades hoje são mais virtual, mais aí na mídia, né, e tudo. Mas ainda existem comunidades verdadeiras, pequenas e organizadas, né? Então, a mentira é uma coisa que nós temos que lutar contra ela. Discernimento de espírito é outra coisa que nós temos que buscar no nosso entendimento.
E nós só conseguimos isso quando nós damos ênfase para a luz entrar no nosso caminho, entrar no nosso cérebro, na nossa visão, na nossa audição, nas nossas palavras, na nossa maneira de viver, nossa maneira de ser. Muitas vezes as pessoas nos olham atravessado, a gente escuta os burburinhos, e aquele que tem, como a gente costuma dizer, um fio de escapado, ele vai lá tirar satisfação. Não se preocupe com aquele que fala de você. Ele fala de si próprio. Porque não é você que vai responder pelo que ele falou, pelo que ele fez, pelo que ele agiu. É preciso a gente ter consciência disso. Não importa o que os outros falam. Importa que eu siga o meu caminho do jeito mais aprimorado que eu consigo entender para mim dentro da luz divina. Ah, mas aonde que eu vou encontrar a luz divina? Primeiro dentro de você. O sol também é divino, viu? O que ele ilumina aqui para nós, porque ele ilumina nosso caminho para andar de dia. Até tem uma parte na Bíblia que também fala assim. Caminhe durante o dia que você não tropeça, porque você enxerga. Agora cuide para não caminhar no escuro da noite. Esse escuro pode ser muita coisa, pode não ser a noite, pode ser o escuro da tua mente que não sabe raciocinar. Não pegue tudo no pé da letra, porque tudo tem muitas nuances. Mas creia que nós estamos num grande despertar. Você sabe que o nosso planeta já mudou a energia dele. Você sabe, você tem uma áurea à sua volta no seu corpo, né? Daquilo que você fala, daquilo que você pensa, daquilo que você faz, daquilo que você age, você cria a sua aura de luz cristalina, bonita, que é um escudo à sua volta, ou de sombras escuras que você, mesmo com a luz do sol, anda caminhando na sombra escura. O nosso planeta Terra, quando ele caiu lá embaixo, sabe? De uma transição planetária que ele desceu para 3D, porque ele já foi de 5D. Quando ele desceu para 3D, o campo da Terra mudou. Ele ficou numa energia 3D. Os seres de luz que aqui nasceram, eles esqueceram, inclusive nós, tá? Há muitos seres estelares encarnados aqui na Terra. Só por estarem dentro da luz 3D, eles esqueceram tudo que deixaram para trás e tudo que vieram aqui para cumprir. Vieram aqui com missão. Orientados pelos seres de luz que estão em outras dimensões, mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, nossa missão aqui, ela é complicada, porque nós não temos noção do que nós viemos aqui para fazer, mas nós estamos aqui para cumprir uma missão. E essa missão é de luz. Por isso, os trabalhadores da luz. Esse campo 3D que todos que entravam aqui esqueciam que sabiam lá de cima, foi mudado. Agora, no início de junho. Ou finalzinho porque as naves se posicionaram em maio. No sul, a nave de Atenas. E no norte, a nave de Arcanjo Miguel. Um desligou e o outro ligou. Desligou-se o campo, aquela áurea do planeta Terra, da 3D, e ligou-se a da 5D. E se você acompanha os áudios dos seres estelares, como eu acompanho, você vê a alegria deles, eles cantam. E entra muitos vídeos aqui, eles cantando para o povo da Terra. Letras muito bonitas. Hoje ainda eu compartilhei uma primeira, quando eu acordei de manhã que eu fui ver o horário,
Já tinha um ali, até escutei. Era 6 horas quando eu acordei. Muito bonita. Eles cantam para nós, porque eles estão muito felizes, eles estão com um número muito grande de trabalhadores da luz prontos para o salto quântico. O salto quântico, meus amados, não é nada mais, nada menos do que uma elevação espiritual para ancorar essa energia da quinta dimensão, para poder começar a trabalhar aqui aquilo que você veio realmente para fazer com outras. É lógico que nós precisamos de alguma coisa ainda aqui no planeta Terra, mas está muito perto de acontecer, para que depois haverá abundância. E haverá também um chamado muito forte para que as pessoas mudem as suas mentes. Porque não adianta abundância para quem não sabe lidar com ela, né? E essa é divina. Tem que ter muito cuidado. Não, sem mentira, sem falcatrua, mas no mínimo detalhe que for. Você perde lá onde você tem ela. Você perde. Eu sei disso, meus amados. 2018, acho que foi. 2019. Houve uma dissimulação. Não é uma dissimulação, um negócio assim. Foi feito aqui em São Paulo. Eu tenho áudios no meu Telegram, onde a menina conta tudo. Por sinal, ela era uma irmã da minha igreja. Ela era pegada de manhã cedo, 4 horas da manhã, vinha um carro buscar ela, um motorista lá, um senhor que levava ela para dentro do Banco do Brasil, a central do... Eu não sei se de todo o país ou de todo, acho que de todo. E lá dentro ela trabalhou no computador quântico. E ela contava muitos áudios, eu não tenho mais. Eu estava no grupo de WhatsApp. Não dela, mas da cunhada dela, que era muito amiga dela. E ela contava tudo. Ela quase enlouqueceu, porque as crenças limitantes dentro das igrejas são terríveis o que fazem com as pessoas. Mas lá dentro tem ouro fino, viu? Para quem não se envolve com as crenças limitantes lá, porque você não precisa se envolver e nem questionar. Você segue sua vida, você pega a palavra de Deus pura, verdadeira e segue por ela. Ninguém te complica. Na minha igreja ninguém complica. Tu não precisa falar nada do que você pensa, do que você faz, não. Não precisa. Porque você sabe que se você não fizer de acordo com a doutrina de Cristo, você também não permanece lá. Você sai. Porque aquilo lá, de repente, tem mais sentido para você. É tudo o que é da espiritualidade, meus amados. Pensa em ouro fino. Aquele que você não consegue segurar nas mãos, sabe? Aquele pozinho dourado, que um pouquinho penetra no teu dedo e o resto some. E se você não sabe cultivar ele some já quando você lava a mão, né? Estou falando do ouro do coração. Tá bom, meus queridos e amados, um bom domingo para todos e pensem nisso. A luz é o que nos sustentará de pé. O amor veio para salvar o planeta. Foi Cristo quem trouxe há 2000 anos atrás. Não esqueçam disso. Esse amor é puro, é verdadeiro. Ele não se mistura com nada. Quando ele for misturado, ele não permanece. Até mais. Um bom dia para todos.